Obrigada, Fernanda. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo pela presença, né? A todos, todas e todos que estão aqui. É uma felicidade grande, imensa. Eu adoro falar sobre esse assunto. E só me apresentando rapidamente para quem está chegando, né? Então, eu sou Letícia de Oliveira, sou professora aqui da Universidade Federal Fluminense e faço parte do núcleo central do Parenting Science. Então, eu trabalho com as questões de maternidade, né? Especialmente junto com o parent, mas tem uma outra veia, vamos dizer assim, uma outra linha que eu trabalho também, que é com a questão do viés implícito, que é isso que a gente vai conversar hoje. Então, eu sou neurocientista de formação, trabalho com neuroimagem funcional, inteligência artificial aplicada à neuroimagem, saúde mental, e também com essas questões de viés implícito. Então, a palestra, né, a primeira parte da nossa conversa, são a apresentação de dados e reflexões sobre essa questão do viés. Depois, a gente vai abrir para conversar, que eu acho que é a parte mais interessante, na verdade, tá? Mas antes da conversa, então, eu vou fazer uma apresentação. Se vocês tiverem dúvidas, podem já ir colocando no chat e a gente depois vai Vou botar aqui para discutindo, você. né? Porque eu perco o contato com vocês. Essa coisa do virtual tem esse lado ruim. É bom que a gente consegue ter gente de tudo que é lugar do Brasil aqui, né? Estou muito feliz, olhei o chat ali, tem pessoas no Nordeste, Minas Gerais, do Sul, então é muito legal. Mas o lado ruim é que a gente não tem tanta, não dá para interromper a apresentação, né? Você fica confuso. Mas aí vocês já podem ir anotando, tá? Então eu vou compartilhar minha tela com Português aqui, vocês. deu certo. Você já tá. Vou colocar aqui na apresentação. Me digam se vocês estão vendo direitinho. Isso. Estamos sim, só tá tudo certo Estamos, agora. tá ótimo. Tá bom. Então, como eu tinha colocado, né, como eu tinha começado a conversar com vocês, o título da nossa discussão hoje é o viés implícito e as desigualdades de gênero na ciência. Eu sou Letícia de Oliveira, professora da Universidade Federal Fluminense, da UF. Estou lá no Instagram, vocês me acham lá, neurocientista engajada. Sou presidente da Comissão Permanente de Equidade de Gênero aqui na UF, na minha universidade. E agora, mais recentemente, presidente da Comissão de Equidade, Diversidade e Inclusão da FAPERJ, que é a nossa agência de fomento estadual aqui do Rio de Janeiro, e faço parte do núcleo central do Parenting Science. Então, para a gente começar a conversa, eu acho que sempre é bom a gente pensar quais são os direitos que as mulheres brasileiras alcançaram e quando eles aconteceram. Porque a gente vai ver, vai se surpreender, eu acho, com algumas datas. Por exemplo, né? Quando que a mulher conseguiu o direito de votar? Então, a maioria de vocês deve ter mais ou menos a ideia da década, foi em 1932, né? Se a gente for pensar do ponto de vista histórico, é literalmente muito recente, né? Ontem quase. E alguns outros dados para a gente refletir, né? Quando uma mulher casada poderia abrir conta em um banco e escolher uma profissão sem autorização do marido? Então, é curioso, porque até essa data, para abrir uma coisa super simples, né? Abrir uma conta em banco, era preciso autorização do marido, ou para escolher uma profissão, para se inscrever, né, no vestibular, e alguma coisa assim. Isso mudou em 1962, quando a falta de virgindade deixa de ser motivo para anulação do casamento. Então, isso também é muito recente e é surpreendente que um homem, né? Isso não é verdade para a mulher, mas um homem ele pode cancelar, anular um casamento pela falta da virgindade da mulher. E isso mudou em 2002, tá? Estou falando aqui de legislação. Então vejam como essas conquistas são muito recentes. Ainda alguns dados, até quando a mulher poderia ser deserdada por ser considerada desonesta, 2002. E quando a mãe conseguiu o mesmo direito do pai de registrar seu filho no cartório. Aqui é o seguinte, até essa data, o pai tinha a prerrogativa de fazer o registro do filho, né, do nome do filho, nos 15 primeiros dias. Caso não o fizesse, aí sim a mãe poderia fazer, tá? Então, a prerrogativa do registro do filho era do pai. Isso só mudou, gente, em 2015, né? Então, é meio chocante que até tão recentemente a gente tenha na nossa legislação coisas desse tipo, né? Extremamente machistas, marco muito visível do patriarcado. E por que que eu estou colocando esses dados? Por dois motivos. Primeiro, para dizer que todas as nossas conquistas foram relativamente recentes, e aí as conquistas recentes, elas são passíveis de serem revertidas, então nós temos que estar sempre muito vigilantes.
E, em segundo lugar, porque nada, nenhuma dessas conquistas veio de graça. Então, isso envolveu certamente muita luta de mulheres que vieram antes de nós. Muitas foram presas, algumas morreram, né? Então, existe todo um legado de luta que agora está nas nossas mãos e nós temos a responsabilidade de continuar esse legado. Então, para começar a nossa conversa, eu queria deixar claro, né, ou refletir com vocês sobre esse panorama. E não precisa ir longe, né? É sempre bom a gente contextualizar que, dependendo do local no planeta Terra que a gente está falando, esses direitos ainda não foram conquistados. Então, na Arábia Saudita, era preciso, a mulher precisava de uma autorização para viajar, né? Ela precisava ter junto um guardião masculino ou autorização. Isso só mudou em 2019. Né? Então, muito recente. Então, assim, dependendo do local do mundo que a gente está falando, os direitos das mulheres ainda são extremamente restritos. Existe um índice bastante utilizado de desigualdade, que é um índice desenvolvido pelo Fórum Econômico Mundial, que mede a desigualdade de gênero. A cada ano ele publica um relatório sobre isso. E eu só queria chamar a atenção de vocês que a questão da Covid, né, ela atrasou a igualdade de gênero, pelo menos em uma geração, como diz o Fórum Econômico Mundial, e o Brasil, em 2022, estava em 94º lugar em termos de equidade de gênero, ou seja, muito atrás. E segundo esse fórum, em média, nós levaríamos 132 anos para alcançar a igualdade de gênero no mundo, né? Pegando o mundo aí como uma média, em alguns lugares muito mais, outros menos. O relatório de 2023 já veio um pouco melhor, o Brasil vai para a 57ª posição, sobe no ranking, mas ainda muito atrás, né? Muito, muito abaixo. Então, assim, a gente tem um longo trabalho, um árduo trabalho para realizar em termos de conquistar a igualdade de gênero. É sempre bom, então, localizar, trazendo mais para a academia, para a universidade, para a ciência. Quais são? Nós temos várias questões, mas tem duas principais em termos de desigualdade de gênero. Uma é a baixa representação em posições de destaque e liderança, você já deve ter ouvido falar no efeito tesoura ou teto de vidro, né? Então, as mulheres, como eu vou mostrar daqui a pouco, elas estão em baixa proporção nos cargos de liderança. E a outra questão dentro da universidade e da academia é a baixa representação nas áreas exatas e tecnológicas. Então, é bem conhecido também esse fenômeno, né, na computação, na física, na matemática, na engenharia, na astronomia, enfim, nós temos um percentual muito baixo de mulheres já na graduação. Então, esse percentual é baixo desde o início até o final da carreira. Esse primeiro fenômeno é chamado de segregação vertical e o segundo é chamado de segregação horizontal. Aqui um exemplo do primeiro fenômeno, né, do efeito tesoura, da segregação vertical. Esse trabalho foi feito pela professora Márcia Barbosa, que é bastante conhecida, é uma física brasileira bastante conhecida, que trabalha com equidade de gênero, entre outras coisas, e ela orientou a Roberta Areias, que desenvolveu essa tese de doutorado, que eu tive a oportunidade de ser da banca, e mostrou o efeito tesoura no Brasil, assim, de maneira muito convincente, né? Então, observem vocês aqui que na graduação e na pós-graduação, nós mulheres somos maioria, 57%, 53%. Com o avançar da carreira, então, quando a gente vai olhar professor universitário, professoras, né, mulheres em cursos de pós-graduação, olha, já vai para 43%, coordenador de curso de pós-graduação já vai para 41%, pesquisador de CNPq 36%, e aí, gradativamente, até que a gente chega a zero. Na época que foi desenvolvido esse trabalho, não havia, por exemplo, nenhuma mulher presidente da Academia Brasileira de Ciências. Isso mudou. Hoje a gente tem a professora Helena Nader e tem também já uma ministra da Ciência e Tecnologia, que é a professora Luciana Santos. Mas vejam que quanto mais político, mais decisório é aquela posição, menor o percentual de mulheres. Tá? Então, parece uma tesoura, por isso que tem esse nome, efeito tesoura. As mulheres são maioria no início e vão decaindo. É importante dizer que isso aqui é uma média de todas as áreas. Se a gente fosse olhar as áreas exatas, esse percentual já seria baixo de início, né? E é baixo em todo, vai diminuindo, né? Cada vez mais em todos os níveis. E esse efeito tesoura, ele não acontece só no Brasil, então é um efeito mundial com algumas variações, e não acontece apenas na universidade, na ciência, acontece também na política, né? A gente sabe que a representação feminina de mulheres na política é muito baixa, acontece nas empresas, nas indústrias, então é um fenômeno mais ou menos geral. Quanto mais dinheiro uma certa atividade humana envolve, quanto mais poder,
menor o percentual de mulheres. Essa é a regra que quase sempre é 100%, né? Quase sempre acontece. Há muita discussão na literatura e nos movimentos sociais do que explicaria esse efeito tesoura. Quer dizer, por que somos tão poucas aqui, né? Por que esse teto de vidro? Por que que a gente não consegue chegar nessas posições de poder, de decisão, de visibilidade? Algumas coisas, alguns fatores, né, não são os únicos, mas, por exemplo, um deles é o que a gente vai conversar aqui hoje, é o viés implícito e a questão dos estereótipos de gênero. A construção dos estereótipos acaba sendo muito importante para que as mulheres não se sintam pertencentes a esse espaço, como a gente vai conversar. Uma outra questão importantíssima é a questão do assédio, e não só, né, o assédio sexual, esse é terrível, é perverso e acontece demais, mas também o assédio moral, a violência psicológica, especialmente, né, quando a gente fala de violência psicológica, lembrar a violência que as mães sofrem no ambiente de trabalho. A gente pode conversar um pouquinho mais no final. Esse também é um fator importantíssimo. E eu nem coloquei os dados gerais para vocês, mas a gente já conhece, sabe que existe essa questão da divisão sexual do trabalho, então tem dados do IBGE que mostram que as mulheres gastam o dobro do tempo em relação aos homens, com os cuidados, né, da casa, dos filhos, então existe essa questão da sobrecarga, né, da atividade mental e prática física com as atividades de cuidado. A maternidade é um ponto importantíssimo. A gente do Parenting Science discute muito esse aspecto, né, como vocês sabem, mas hoje eu vou falar basicamente mais do primeiro, mas não que esses outros são tão importantes ou, né, tanto ou mais importantes. Não podemos deixar de dizer que quando a gente fala de mulher, a gente está fazendo uma generalização que é perigosa. São mulheridades, a gente tem falado ultimamente. Então, são várias mulheres com intersecções. Então, por que que é importante chamar a atenção disso? Porque as políticas que devem ser implementadas, elas são diferentes dependendo de cada grupo que a gente está falando. Então, uma coisa é falar de uma mulher mãe, outra coisa diferente é falar de uma mulher negra, indígena, de uma mulher trans, de uma mulher que tem algum tipo de deficiência e das intersecções entre esses fatores, né? Então, há mulheres que são mães e são negras e têm alguma deficiência, né? Então, a gente tem todas as possibilidades de intersecção. Então, é bom ter sempre em mente que quando a gente fala de mulher, a gente está falando de mulheridades, pensando nas intersecções. E a outra coisa importante é chamar a atenção de vocês que, como nós temos poucos dados a respeito dessas intersecções. Então, por exemplo, quantas mulheres são mães na ciência brasileira, né? Na academia, nós não sabemos esse número. Quantas mulheres negras? A gente tem algumas informações, mas assim, é muito difícil a obtenção dos dados. Mulheres trans, mulheres com deficiência. Então, estou chamando a atenção de que a gente precisa ter os dados para que a gente possa fazer políticas públicas de maneira eficiente e personalizadas para esses grupos que enfrentam desafios diferentes. Só para dar um dos poucos dados que a gente tem, esse dado foi organizado pela Gênero e Número, é um dado já de 2016, antigo, né, relativamente, 2016, mas vocês observem que menos de 3% entre os docentes da pós-graduação são doutoras pretas, o que é um número baixíssimo, irrisório, ridículo, e com o qual a gente deve se preocupar muito, porque a população brasileira tem um percentual de pessoas negras, né, incluindo aí pretos e pardos, e se vocês olharem aqui, as mulheres pardas também têm um percentual muito baixo dentro da ciência brasileira, né, como docentes de pós-graduação. Então, é como a Elisa Lucinda, eu sempre falo isso, a Elisa Lucinda diz que são apartheid social. Então, a fissura racial no Brasil, ela é fundamental. Nós precisamos encarar essa fissura, discutir esse problema e pensar em políticas que aumente o percentual de pessoas negras, especialmente mulheres, mas não só, dentro dos espaços, né, desses espaços importantes de decisão. Nós fizemos um trabalho no Parenting Science bem importante, olhando as bolsas de produtividade do CNPq, então esses são dados de 2022, e é importante destacar, né, vocês acho que já ouviram falar nessas bolsas de produtividade, são bolsas muito concorridas e geralmente quem consegue essa bolsa tem uma alta produtividade científica, etc. Observem a distribuição dessas bolsas, né? Então, aqui são homens e aqui mulheres, e aqui os diversos níveis. O primeiro nível é o nível 2, bolsista de produtividade do CNPq, nível 2, um D, um C e um A. A 1A é a mais difícil de conseguir. Observem aqui a diferença de percentual de ocupação dessas bolsas.
mais de 70% dessas bolsas estão com os homens, enquanto apenas menos de 30% das mulheres são bolsistas no lado do CNPq, o que mostra um efeito absurdo de gênero e, né, um efeito tesoura aí importante dentro das próprias bolsas de produtividade. Uma coisa que a gente escuta muito também, é uma questão de tempo e tudo vai melhorar, né? As coisas estão melhorando, o que é verdade, mas é só esperar que tudo vai ficar bem. Observem esse gráfico, gente, aqui é a média, tá? De todos os níveis. Então, em média, em 2004, a gente tinha 33% das bolsas ocupadas por mulheres e quase 70, 66% ocupadas por homens. Vejam que isso não mudou. Nós estamos em 2021 aqui, não há nenhum sinal de melhora. Então, o que esse dado nos mostra? Nós precisamos trabalhar ativamente com uma política específica direcionada às bolsas de produtividade para mudar esse cenário. Ele não vai mudar sozinho. Os anos estão passando e essa desigualdade imensa nas bolsas de produtividade continua inalterada, né? E aí, né, então, depois de dar esse panorama geral sobre o panorama, né, esse panorama de gênero, das desigualdades de gênero, a gente conversa um pouco sobre o viés implícito e a construção dos estereótipos, que é o tema que a gente vai fazer reflexão propriamente hoje, né? Então, assim, muitos de vocês já ouviram falar que a gente, né, tem um cérebro, esse cérebro, ele percebe o ambiente. Então, nós temos lá a visão, o olfato, a gustação, a audição, e conforme a percepção, a gente vai ter determinados comportamentos. Então, se eu entro num ambiente extremamente frio, eu vou perceber que está frio, vou botar um casaco, vou fechar a janela, vou desligar o ar-condicionado, e a todo momento a gente está recebendo as informações do ambiente, o nosso cérebro processa essas informações e modula uma resposta, organiza uma resposta motora. Então, isso é bem conhecido, mas o que é menos conhecido é que o cérebro ele não recebe passivamente essas informações. Há uma construção ativa da realidade que é feita pelo cérebro, como a gente vai ver aqui, tá? Então, há uma construção da realidade pelo cérebro e você pode mudar a percepção dependendo do contexto. Então, um exemplo, se eu perguntasse para vocês qual desses dois quadrados, o com a letra A ou com a letra B, qual deles é mais claro? Provavelmente, se a gente tivesse no presencial, vocês me diriam que é o quadrado com a letra B. Então, observem que não há diferença, né? Não fiz nenhuma manipulação aqui, tá? Então, não há diferença de tonalidade, de contraste entre o quadrado A e o quadrado B. O que que muda? Então, fisicamente, eles são iguais. O que muda é o contexto onde o quadrado A e B estão inseridos. Sobre o quadrado B, eu tenho uma sombra projetada, ele é circundado por quadrados escuros, enquanto que o quadrado A, com a letra A, é circundados por quadrados claros, né? Então, essa mudança de contexto faz com que o meu cérebro perceba a realidade de forma diferente, né? Não é, então, aquilo que eu coloco aqui, a percepção nem sempre corresponde à realidade física daquele objeto. E o cérebro percebe estímulos mesmo quando eles não estão totalmente visíveis. Então, se eu perguntasse para vocês qual provavelmente é a letra que está ocluída, né, que está sendo ocluída por essa mancha preta, provavelmente vocês me diriam, é uma letra B. O que que eu tenho de letra B desenhado aqui? Isso aqui. Sem a oclusão, eu não consigo saber que isso aqui são, né, são pedacinhos da letra B. É o mesmo desenho sem a mancha, tá? Então, o que que isso nos mostra? Que o nosso cérebro, ele tem uma propriedade importante de completar informações quando elas não estão totalmente disponíveis. A gente chama isso em neurociência de uma capacidade de extrapolação, de completamento da imagem visual. Então, eu não preciso ter toda a letra B desenhada, mas se eu tiver a percepção de oclusão, eu vou completar com o mais provável. Isso é um fenômeno muito básico, eu coloquei essa figura com um gambá, porque eu estudei isso, meu doutorado foi justamente nessa área. Eu estudava as células do córtex visual do gambá, que é considerado um mamífero primitivo, então por isso que ele é tão interessante, né, para ser estudado do ponto de vista da neurociência, porque se queria observar quais eram as propriedades das células, então a gente botava lá os eletrodos, registrava a atividade elétrica dos neurônios, e nós observamos que mesmo o gambá, que é considerado um bicho primitivo, é um animal bem primitivo, ele possui células no córtex visual capazes de fazer esse completamento das imagens. E vejam que não por acaso. Então, eu coloquei essa imagem aqui para mostrar para vocês que ele tem que ser capaz de processar as oclusões.
entender que tem um outro galho ocluído por esse primeiro galho que está aqui, né? Ou esse galho que está aqui, ele está ocluindo um segundo. Então, essa capacidade de completar, de criar padrões e completar com o mais provável, é uma propriedade básica, pelo menos a todos os mamíferos. E é interessante porque ela não é uma propriedade apenas visual, do córtex visual, mas ela também é uma propriedade geral, que é utilizada inclusive na sociologia. Então a gente vai entrar um pouco nisso na construção dos estereótipos. Mesmo quando eu não tenho uma informação sobre aquela pessoa, eu posso extrapolar o provável com base no grupo em que ela pertence. Então aí começam as informações, né? Que a gente vai refletir um pouco. Por ser mulher, aí vocês completem, não dirige bem, ou não sabe matemática. Começam os estereótipos que são construídos socialmente, nós aprendemos a construção desses estereótipos e fazemos esse completamento, essa aproximação, esses padrões com base em propriedades muito básicas do sistema visual, do sistema do nosso cérebro. Depois a gente pode discutir isso um pouquinho melhor. Então, o que que é o viés implícito, que é um tema importante para a gente hoje? É uma informação que é ativada automaticamente, sem que percebamos, e que pode moldar e guiar nossas impressões, julgamentos, sentimentos e ações. Então, uma outra coisa que é um pouco chocante é que não apenas a gente completa as informações com o mais provável, quando a gente não tem todas as informações, mas muitas vezes a gente não percebe que faz isso. Isso é feito de uma maneira inconsciente ou, como a gente gosta mais de falar, de maneira implícita, né? Sem ser intencional. Então, de uma maneira não intencional e não percebida conscientemente. Um exemplo, tem vários, mas um exemplo seria projetar para um grupo de indivíduos a foto desse camundongo e logo depois a caricatura. Então, observem aqui, né? Muito possivelmente as pessoas reconheceriam o camundongo nessa caricatura, as orelhas, o rabo, o rosto. Mas se eu pego um outro grupo de indivíduos e mostro esse rapaz de perfil, de óculos de perfil, se eu mostrasse logo após a mesma caricatura, vejam que fisicamente elas são iguais, eu mudo a percepção do que essa caricatura representa. Então, provavelmente o grupo que viu o rapaz de perfil vai encontrar que os óculos, o nariz do rapaz, o rosto, a orelha, né? Então, eu posso mudar o significado de um estímulo dependendo do contexto no qual esse estímulo é apresentado ou dependendo das informações prévias que eu tenho sobre ele, o mesmo estímulo físico. Aqui é um dado lá do nosso laboratório. A Isabela Mocaibe foi minha aluna de doutorado. Hoje ela é professora da Universidade Federal Fluminense. E nós fizemos um trabalho com ressonância magnética funcional, onde a gente mostrava corpos mutilados dentro da máquina de ressonância, fotos fortes, né, como vocês podem imaginar, mas nós apresentávamos em dois contextos. No primeiro contexto, a gente dizia que eram fotos de produção cinematográfica, ou seja, não eram fotos reais, eram fictícias, e no segundo contexto, a gente dizia que as fotos eram reais. Então, os mesmos sujeitos, obviamente, a gente fazia um revezamento das imagens entre os sujeitos, e alguns viam algumas fotos como fictícias e outros viam outras fotos como reais. E o que que é interessante? Não só isso muda a percepção da pessoa, né? E até intuitivamente a gente pode imaginar isso, porque quando a gente assiste um filme muito triste ou com muitas imagens de violência, a gente tende a pegar recursos, né? A gente chama de pistas de segurança em relação àquele filme, e uma das coisas que a gente pensa não, mas isso é só um filme, isso não é real. Então, de fato, isso modulou a percepção dos voluntários. Na condição fictícia, as figuras tinham menos impacto emocional do que nas condições reais, na condição real. Mas o que mais nos chamou a atenção é que as regiões cerebrais, né, nossas regiões relacionadas à emoção, como a amígdala e a ínsula, também foram manipuladas, né, mudaram a sua ativação de acordo com o contexto. Então, a gente viu uma diferença entre figuras negativas e neutras no contexto real que a gente não viu na condição fictícia, na condição de produção cinematográfica. Isso tanto para a amígdala quanto para a ínsula, mostrando que não apenas a nossa percepção é manipulada, mas a atividade cerebral também. E aí eu pergunto para vocês, então esse viés implícito, ele pode talvez explicar a dissociação entre o que a pessoa acredita e gostaria de fazer, né? Por exemplo, todos nós temos um sentimento, um desejo de tratar a todos igualmente, né? Nós temos esse desejo, mas existe uma dissociação entre esse desejo e associações implícitas negativas que estão nos pensamentos e ações. Então, se eu perguntasse para vocês, de maneira
bem sincera, será que a gente trataria, se eu tivesse que pedir informação na rua para uma dessas pessoas, a minha postura, a minha abordagem seria a mesma, independente do gênero dessa pessoa, independente da raça dessa pessoa, independente de como a pessoa está vestida, né? E, portanto, provavelmente dos aspectos socioeconômicos relacionados a essa pessoa? Muito provavelmente não, se nós formos honestos, né? Então, esse viés que nós muitas vezes nem percebemos, algumas vezes a gente percebe, outras a gente nem percebe, provavelmente ele está modulando as nossas ações e ele explica essa dissociação entre o que a gente gostaria de ser e o que de fato a gente é, né? Então, tem aquelas estatísticas que volta e meia aparecem na internet, né? Que no Brasil todo mundo admite que existe o racismo, né? Bom, boa parte das pessoas admite que existe o racismo, mas muito poucas se consideram racistas. Então, essa dissociação é um pouco explicada por esse viés. Então, assim, uma pergunta que a gente pode se fazer é: há evidências de que o nosso comportamento pode ser manipulado sem que percebamos? Eu já mostrei para vocês que, do ponto de vista visual, a gente pode ser manipulado pelo contexto, né? Eu achava que os quadrados eram muito diferentes em termos de tonalidade, de contraste, e eles eram iguais. Então, a percepção é muito manipulada. As ilusões visuais, que vocês já devem ter visto, manipulam a nossa percepção a todo momento. Mas o nosso comportamento, a nossa capacidade de decisão, será que isso também é manipulado? Então, tem várias evidências. Eu trouxe apenas um artigo que mostra o seguinte: nesse artigo, a tarefa dos voluntários era construir frases com palavras embaralhadas apresentadas na tela do computador. Tá? Então, a única coisa que as pessoas tinham que fazer é sentar na frente do computador e formar uma frase com sentido. Não precisava nem prestar atenção no conteúdo das palavras. Só que os voluntários foram divididos em dois grupos. Um grupo tinha condição pró-social, onde os voluntários tinham que trabalhar com palavras, né, formar frases com palavras que tinham conteúdo pró-social, como dar, ajudar, emprestar. E um outro grupo de voluntários, de participantes, foi submetido à condição controle, onde nenhuma palavra tinha um significado especial, né? Então, por exemplo, piano, ler, paisagem. E aí a pergunta desse artigo é: o fato de você ficar 40 minutos, 50 minutos, uma hora, tendo acesso a palavras com conteúdo pró-social, será que mudaria uma decisão que você tivesse que tomar depois? Por exemplo, eles convidaram os participantes, os voluntários dessa pesquisa, para fazer uma doação para alunos carentes na universidade, né, em questão. Então, quando eles pediram para fazer essa doação, o que que eles observaram? Que aqueles participantes que estavam no grupo pró-social, com palavras que, né, geravam essa tendência, dar, ajudar, emprestar, entre outras, eles faziam muito mais, né, eles tinham muito maior probabilidade, 84,3% desses participantes realizaram a doação, em relação aos pacientes da condição controle, onde só 62,7% realizaram a doação. Isso há uma diferença estatística entre esses grupos. Então, isso é bem interessante porque muito provavelmente, várias das nossas decisões são influenciadas pelo contexto onde a gente está inserido naquele momento. Por isso que até uma das coisas que a gente sempre fala é, para tomar uma decisão, por exemplo, se você está avaliando, está em algum tipo de avaliação, desde corrigir prova até avaliação, né, sendo banca de mestrado, doutorado, avaliando projetos, é bom não fazer isso com pressa, nem estando estressado, porque provavelmente esses vieses que a gente tem, essas informações, outras têm mais chance de influenciar nas nossas decisões. Mas nós somos influenciados, né, pelo contexto em que a gente está inserido. Isso é bem conhecido, o efeito camaleão na psicologia é bem conhecido, da mímica inconsciente. Então, se você estiver muito envolvido com uma pessoa, numa conversa, você pode começar a imitar essa pessoa sem perceber. A questão do sotaque, né? Quando a gente vai para algum lugar diferente, depois de 1, 2 semanas, a gente já está falando como, né, com o sotaque daquele local. Então, há várias evidências de que nós somos realmente manipulados pelo contexto onde a gente está inserido. E isso é muito conhecido pela própria propaganda e marketing, né? Então, assim, quando se vende a Coca-Cola, que é um produto que não tem nada de saudável, nada de bonito, nada de beleza, nada de saúde, nada de juventude, quando se vende a Coca-Cola, se vende essa ideia de que você está tomando um líquido que é muito legal, que pessoas jovens, lindas, maravilhosas consomem.
Isso é todo momento, esse jogo com o nosso implícito, ele é muito feito pela propaganda, né? E aí, aquilo que eu já respondi, essa pergunta, se nosso comportamento pode ser manipulado implicitamente, será que a gente é manipulado, ocorre uma manipulação implícita pelo contexto social, né? A gente já está chegando à conclusão que sim. E aí entra um outro conceito importante, que é a da construção dos estereótipos implícitos. Então, o que que seria isso? Qual é a definição clássica? É a atribuição inconsciente de qualidades particulares a um membro de um grupo, a um membro de um grupo, de um determinado grupo social. Então, é mais ou menos assim, aquilo que eu já tinha comentado com vocês. Por ser mulher, eu posso nem perceber, mas eu atribuo alguma qualidade, né, àquela pessoa. Por ser mãe, por ser idosa, por ser negra, por ser indígena, enfim, né? Quando eu não tenho todas as informações disponíveis, ou também porque eu faço uma construção social que atribui determinadas características a esses grupos sociais, eu acabo, sem perceber, criando estereótipos e atribuindo inconscientemente determinadas qualidades a uma determinada pessoa por participar de um grupo social. Aqui é só para mostrar para vocês como isso está tão generalizado, inclusive nos algoritmos do Google. Se eu colocar enfermagem, eu não coloquei enfermeira, tá? Coloquei enfermagem. Observem que quando aparecem imagens humanas, aparecem mulheres. Se eu colocar engenharia, quando aparecem imagens humanas, aparecem homens, né? Então, os algoritmos do Google, eles estão reproduzindo essa questão social que a gente está conversando aqui, e observem que não aparece nenhuma pessoa negra. É muito raro aparecer. Então, não são nem enfermeiros nem engenheiros, né? Há uma exclusão, em geral, nos algoritmos de pessoas negras. A gente pode conversar um pouco mais sobre isso depois. E quais são as consequências, então, da existência desses estereótipos implícitos, né? Do fato de eu atribuir qualidades, boas ou ruins, a um determinado indivíduo, porque ele faz parte de um determinado grupo. Quais são as consequências disso? Então, olhando para gênero, esse trabalho foi publicado na Science, em 2017, ele é muito interessante porque ele mostra que os estereótipos de gênero afetam a autoimagem das meninas desde muito cedo. Então, trabalhou com crianças pequenas e a ideia, né, o que eles testaram foi o seguinte: eles mostravam um texto para as crianças que descrevia uma pessoa brilhante, muito inteligente, ela respondia facilmente às questões, ela era mais rápida para responder do que os outros. E aí, depois de apresentar o texto descrevendo essa pessoa brilhante, sem gênero, perguntava: qual provavelmente é essa pessoa? Quem provavelmente é? E mostravam fotos de homens e mulheres. Qual foi o resultado? Na idade de 5 anos, aqui é o índice de brilhantismo, né? Vejam que quase 80% das crianças, né, aqui escolhem o próprio gênero, sejam meninos ou meninas. De 5 para 6 anos, os meninos continuam achando que o mais brilhante é o próprio gênero, enquanto as meninas decrescem nesse índice de brilhantismo aqui na escolha das faces femininas como a mais brilhante. Então, alguma coisa acontece aqui de 5 para 6 anos, e a gente pode discutir o que seria, em que fica mais, né, nesse período, fica mais marcado que o brilhantismo está associado ao gênero masculino e não ao gênero feminino. Tem outras tarefas, outros experimentos nesse artigo. Eles fazem uma tarefa de brinquedo, um brinquedinho para as crianças e dizem, né, mudam só a instrução. Para realizar essa tarefa tem que ser muito, muito brilhante. Os meninos têm facilidade para ir, né? Eles gostam de participar de tarefas que exigem um brilhantismo, enquanto as meninas tendem a se afastar dessas tarefas. Já se a instrução é a mesma atividade, mas a instrução muda e se diz que aquela atividade ela é difícil, mas se esforçar, se você se dedicar, você consegue resolver. O que eles observaram é que aí as meninas passam a buscar essa tarefa. Então, é um artigo bem interessante, eu recomendo para quem quiser aprofundar um pouco nessa questão. E assim, né? Não é, a gente sabe, né, colocar brinquedo de menina no Google, o que que a gente vai ver? Essa paleta de cores, as atividades quase sempre são relacionadas a cuidado. Então, a gente está reforçando esses estereótipos desde muito cedo nas nossas crianças. Se a gente entrar numa loja para comprar um brinquedo para criança, você primeiro já vê os corredores são completamente diferentes e a própria vendedora ou vendedor vai te perguntar: é um brinquedo para menino ou para menino? Né? Então, se eu colocar brinquedo de menino, muda a paleta de cores e muda o tipo de atividade, né? Então, isso já mostra, né? Eu sempre falo nas palestras, tentem dar uma boneca, né, boneca bebê para um menino de 3, 4, 5 anos, porque
Obviamente que não existe nenhum motivo para o menino não ter uma boneca. Ele vai ser pai e ele tem que treinar, né, a paternidade. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa extremamente difícil, né? Mas mais difícil que dar um carrinho, por exemplo, para uma menina. Agora, dar uma boneca bebê para um menino é uma tarefa bastante complicada. Aqui um trabalho interessante também que filmou os pais nos museus, os pais explicando as experiências científicas nos museus. E aí, o que que se observou? Que, independente da idade da criança, vejam, de 1 a 3, de 4 a 5 ou de 6 a 8, os meninos recebem, a barra azul aqui, recebem mais explicações sobre os experimentos nos museus do que as meninas. Tá? Então, inconscientemente, né, isso é feito tanto pelo pai quanto pela mãe. Então, de maneira, de novo, implícita, os pais estão, né, gastando mais tempo, seu tempo, explicando os experimentos para os meninos do que para as meninas. E não por acaso, né? Quando a gente fala desses estereótipos, tem um estudo da Unesco que ouviu crianças, pais e professores em São Paulo, Buenos Aires e Cidade do México e observou que 90% das meninas de 6 a 8 anos acham que engenharia é coisa de menino. Então, como eu costumo falar nessas apresentações, você não precisa muitas vezes dizer para uma menina que ela não será uma astrofísica, por exemplo, porque isso de certa forma já está dito na medida que se constrói os estereótipos e ela não se vê, né, não vê mulheres representadas nessa situação. Então, você não precisa dizer para uma menina negra, olha, você não pode ser cientista, mas isso já está dito de maneira implícita. E essa questão implícita, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque ela parece sutil, mas, na verdade, justamente por ela não emergir a consciência, ela é extremamente poderosa e difícil de desconstruir, né? Então, essa é uma coisa, é possível desconstruir, e é por isso que a gente faz esse trabalho, né, para esclarecer o que é o viés implícito e a construção dos estereótipos, mas por não vir a consciência, muitas vezes não é fácil de desconstruir. Outra questão importante é que a presença desses estereótipos implícitos, do viés implícito, traz um viés de avaliação que traz prejuízo para o gênero feminino. Esse é um clássico, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. É um trabalho feito pela Nose Rakusin, em 2012, lá nos Estados Unidos, e eles fizeram o seguinte: pegaram um currículo vitae padrão, o mesmo currículo vitae, que era para um cargo de gerente de laboratório, e deram para dois grupos de avaliadores, tá? Nesse, por exemplo, o grupo de avaliadores A e o grupo de avaliadores B. Nesses grupos, os dois grupos tinham homens e mulheres de um determinado nível de diversidade. O que que muda? É porque, por exemplo, o grupo de avaliadores A, foi dito que o currículo era de João de Oliveira, por exemplo. Na verdade, era John. E para o grupo de avaliadores B, foi dito que era Joana de Oliveira, Jennifer, na verdade. Então, observe o seguinte: é o mesmo currículo. A única coisa que mudou foi o primeiro nome, para um nome de mulher ou um nome de homem. E a pergunta que eu faço para vocês: será que a avaliação que é realizada nesse currículo, ela será modificada por conta apenas do primeiro nome que vai nesse currículo? Sim. Então, vejam aqui. Aqui é o grau de competência dado para o currículo com o nome de mulher, o mesmo currículo, em comparação ao mesmo currículo com o nome de homem. Vejam que há uma diferença significativa e importante, tanto no nível de competência que é dado para esse currículo, quanto na empregabilidade, né? A mulher é bem menos empregável, né, vamos dizer assim, do que o homem, e o salário estimado é bem diferente entre os dois grupos, né? Então, isso mostra certamente, então, essa avaliação foi feita por homens e mulheres, avaliadores, que existe dentro de nós um viés muito forte de associar o homem com maior competência, com maior empregabilidade, com merecendo maiores salários. Esse trabalho é bem interessante, foi publicado na Plus One e mostra o seguinte, né, também ainda dentro dessa coisa do viés. Quando a gente olha os artigos indexados pela Nature, as revistas indexadas pela Nature, que são revistas muito de alto impacto, né? A Nature é uma das revistas de maior impacto que a gente tem, e o grupo da Nature é muito poderoso. Só 33,1% desses artigos têm mulheres na primeira autoria. Para a maioria das áreas, não para todas, mas para a maioria das áreas, as posições mais importantes nos artigos são a primeira, né, geralmente a pessoa que executa o trabalho, e a última autoria, que é o do pesquisador ou pesquisadora sênior. Vejam que tem pouquíssimas mulheres na primeira autoria e menos ainda na última autoria, que seria a autoria sênior.
Quanto maior o fator de impacto da revista, menor o número de artigos com mulheres na última autoria, então isso ainda piora, pode ser pior do que 18%. E artigos com mulheres em posição chave são menos frequentemente citados. Então, essa é uma outra questão dentro da ciência. Quando as mulheres finalmente conseguem publicar, publicam em revistas de alto impacto, elas ainda assim são menos citadas, né? Então, provavelmente é um viés, né? Você olha ali o nome das pessoas do artigo e se for mulher, né? E se tiver em posição chave, a chance daquilo ser considerado um trabalho sério, que merece ser citado, diminui. Esse é um trabalho que nós fizemos pelo Parenting Science. Eu não sei se vocês viram, mas saiu uma lista, né? De vez em quando aparece isso, as universidades fazendo propaganda dos 100 mil cientistas mais influentes do mundo. E saiu essa uma lista com o mundo todo, e nós, no Parenting Science, analisamos a lista dos pesquisadores brasileiros. A nossa pergunta era, né? Desses brasileiros que estão presentes na lista dos 100 mil mais importantes do mundo, dos pesquisadores e pesquisadoras brasileiras, quantas são mulheres? Quer dizer, será que as mulheres estão bem representadas nesse grupo aí tão seleto dos mais importantes? Então, primeiro a gente viu que as mulheres estão subrepresentadas, né, nessa lista, mas uma subrepresentação de quanto que vocês imaginam? 11%, gente. Então, apenas 11% dos brasileiros que estão nessa lista são mulheres. Então, isso mostra uma questão importante. As mulheres estão sempre em muito baixa representação nessas posições de destaque, de liderança, né, de reconhecimento. Aqui é um trabalho também da sociedade, da qual eu faço parte, da Sociedade Brasileira de Neurociência, que, devo dizer para vocês, é uma sociedade que tem na base a maioria de mulheres. Então, se a gente for olhar as inscrições no Congresso Brasileiro de Neurociências, elas estão por volta de 60%. Então, a maioria das pessoas que participam é mulher. Mas vejam só as conferências, né? Então, as conferências plenas, que são aquelas conferências mais importantes, e aqui os anos. Em laranja é a percentual de homens, né? A quantidade de homens. Vejam que, por exemplo, em 2019, todas as conferências plenas foram dadas por ano, por homens, que é chocante se a gente considera que essa é uma sociedade que tem de base, a base dela é bastante feminina, né? E mesmo nos simpósios, a gente observa que eu tenho um percentual muito maior de homens do que de mulheres, né? Então, de novo, quando a gente vai para as posições de visibilidade, de destaque, as mulheres sempre estão em menor proporção, mesmo quando a base é muito feminina. Isso traz consequências também na avaliação de projetos e na obtenção de financiamento para suas pesquisas. Então, esse é um trabalho antigo, mas bem interessante, feito lá na Suécia, que eles viram que as candidatas mulheres precisavam ter 2 vezes mais publicações para ter a mesma nota de competência em relação aos homens, quando elas estavam concorrendo a uma bolsa de pós-doutorado. Então, assim, isso mostra essa presença importante do viés prejudicando as mulheres. E aqui um dado mais recente, analisando as verbas do NIH, que é uma agência de fomento americana, uma das maiores do mundo, e as cientistas mulheres, elas ganham os grants, os financiamentos, tanto quanto os homens, entretanto, elas têm muita dificuldade de renovar. Isso bate com aquela ideia, né, do efeito tesoura, porque com o passar o avançar da carreira, as mulheres vão tendo, né, vão diminuindo o percentual, talvez, né, um dos fatores seja a dificuldade de renovar o financiamento. A outra questão importante é que, de fato, se a gente se convence de que existem esses estereótipos, isso pode trazer uma diminuição do nosso empenho, do nosso desempenho, né? Então, esse fenômeno ele é chamado de ameaça pelo estereótipo, que é, né, traduzindo, é uma sensação implícita de ameaça por fazer parte de um grupo que normalmente é visto como negativo ou excluído daquele contexto. Então, muitos de vocês devem se reconhecer nessa sensação. Você tem uma sensação de exclusão, de não pertencimento em relação àquele ambiente. Então, se né, qualquer uma de nós aqui for convidado para dar uma conferência plena num evento importante, internacional, etc., muito provavelmente a gente primeiro tem a tendência a recusar, mas uma vez aceitando, vai ser extremamente estressante, especialmente para esses grupos subrepresentados e que sofrem esse fenômeno de ameaça pelo estereótipo. Por quê? Porque para essa pessoa a situação é muito mais ansiogênica. E essa sensação de não pertencimento, como a gente vai ver agora, ela é muito marcante para a nossa espécie, né? Ela traz consequências práticas de muito estresse, como a gente vai ver daqui a pouco. Então,
O Tomazello, que é um pesquisador bem importante na área de psicologia experimental, de neurociências, ele tem trabalhado com primatas e crianças humanas, primatas humanos, principalmente crianças, e ele defende que nós, humanos, nós somos ultrasociais. Então ele diz, olha, os primatas, de modo geral, são espécies, né? As espécies de primatas são muito sociais, mas a nossa espécie em particular seria ultrasocial, porque o que ele defende é que nós temos pouca chance de sobrevivência individualmente. Então, por exemplo, não temos garras, não temos dentes afiados, não somos velozes. Se a gente fosse colocado numa savana africana, a chance de sobrevivência seria muito baixa. Entretanto, da onde vem nossa força? Da capacidade de cooperação. É justamente pelo fato da gente ser capaz de cooperar, de ser ultrasocial, de andar em grupo, de trabalhar em grupo, é que a gente consegue sobreviver. Então, ele tem um videozinho, vamos ver se roda aqui. Tá, rodou. Que mostra esse comportamento que a gente chama de pró-social em crianças muito pequenas, né? Um comportamento altruístico que a gente fala. Então, vejam que esse bebê não conhece o experimentador, ele finge que não consegue abrir o armário e olha o que a criança vai fazer. Pensem bem, ela nunca nem viu esse homem antes. Ela abre o armário para ele, faz contato visual, né? Tipo, olha, pode guardar suas coisas aí. Nesse outro experimento, o experimentador finge que não consegue pegar o pregador que caiu, e essa criança que mal consegue andar e ficar em pé já tem esse ímpeto altruísta de ajudar o experimentador, né? Então, muito bonitinho isso. Vocês devem reconhecer quem é mãe, deve reconhecer isso nos seus filhos. Aí ele ajuda. Eu vou passar só por causa do tempo, tem várias situações. Mas então, se a gente é tão ultra social, se a gente depende tanto um dos outros, por outro lado, se sentir excluído ou não pertencente àquele ambiente, né, a exclusão social ela é alarmante, angustiante e dolorosa. Então, tem uma série de artigos com neurociência que mostram que a sensação de ser rejeitado, o que a gente chama de dor de rejeição social, ela ativa regiões no cérebro muito parecidas à da dor física, tá? Então, esses são os trabalhos da Naomi Eisenberg. Então, tem aqui uma sequência, 2003, 2004, e aqui em 2011, onde ela mostra isso, que a rejeição social ela compartilha a representação somatosensorial da dor física, né? Então, assim, as áreas cerebrais ativadas para a dor de exclusão social e para a dor física são muito semelhantes, o que mostra o quão ruim pode ser essa sensação de exclusão, né? Então, isso tem uma série de consequências, mas imagina esses estereótipos todos implícitos que a gente cria, como isso é nocivo para a pessoa que sente, né? Que se sente nesse lugar estereotipado. Então, aqui é só uma figura para mostrar que todos nós temos necessidade de pertencimento. Então, tem uma discussão grande também sobre isso. Seres humanos têm uma constante motivação para formar e manter, ainda que em quantidade mínima, relações interpessoais duradouras, positivas e significantes. E aí eu coloquei, fiz uma inserção aqui porque sempre me perguntam sobre isso, né? Mas afinal, se a gente está falando de neurociência, existem diferenças cerebrais entre homens e mulheres? Há uma discussão imensa sobre isso, tá, gente? Mas eu recomendo esse livro da Gina Rimple, onde ela discute, né, a construção dessa ideia de que existem diferenças cognitivas entre homens e mulheres e que isso é embasado na atividade cerebral, e ela desconstrói essa ideia. Então, atualmente, apesar de ser bastante polêmico, a maioria dos artigos defende que as diferenças cerebrais entre homens e mulheres são muito pequenas para que se realmente se considere isso de maneira significativa, tá? Então, eu botei aqui alguns exemplos de artigos que discutem isso, a gente até compartilhou no Parent esse, né? Similaridades de gênero durante o desenvolvimento da percepção de matemática, então não existe diferença entre meninos e meninas quando olham vídeos relacionados à matemática, não existe diferença na ativação cerebral, e as diferenças que às vezes se encontram nesses artigos, às vezes tem percebemos uma diferença na ativação da amígdala para isso, para aquilo, para faces emocionais, por exemplo.
são diferenças muito pequenas e às vezes a variação entre os indivíduos é maior do que a variação de gênero, tá? Então a gente pode discutir isso um pouco depois, mas também para deixar assim essa janela aberta de discussão, é uma área polêmica e, se alguma coisa, o que parece é que essas diferenças de gênero na atividade cerebral não são significativas a ponto de justificar diferenças cognitivas, por exemplo. O que parece é que essas diferenças são construídas socialmente, quando existem, né, de fato. E aqui eu coloquei esse artigo só porque ele entrou muito na mídia, não sei se vocês viram, esse artigo ele fez uma avaliação da quantidade de matéria cinzenta, diferenças estruturais no cérebro de homens e mulheres. Ele não viu, então, para países com alto nível de desenvolvimento, não existiria, né, segundo esse artigo, diferenças estruturais no cérebro de homens e mulheres, mas para países com baixo nível de equidade de gênero, ou seja, para países com muita desigualdade de gênero, apareceu uma diferença na estrutura cerebral. Esse dado ele tem que ser olhado com cuidado, é uma extrapolação, é um artigo interessante, mas tem que ser olhado com cuidado, porque há uma extrapolação, é um pulo muito grande você falar de diferenças estruturais para desigualdade de gênero, como se a desigualdade de gênero pudesse causar diferenças cerebrais, tá? Então, é preciso cuidado com esse artigo, eu deixei aqui para a gente talvez discutir se for do interesse de alguém. Mas voltando então para a ameaça pelo estereótipo, quando a gente se sente ameaçada, estressada, ansioso, porque está num ambiente onde não se sente pertencente, né, onde você sente algum tipo de preconceito relacionado a esses estereótipos, isso pode de fato trazer um prejuízo no nosso desempenho. Então vejam esse artigo aqui, tem vários, eu trouxe só um. Era um artigo, era uma tarefa onde os voluntários, homens e mulheres, tinham que resolver problemas de matemática e para o primeiro grupo de homens e mulheres, era dito o seguinte: você vai ver aqui um exercício de resolução de problemas para um estudo sobre aspectos gerais do processo cognitivo. Ou seja, era uma tarefa que não tinha a ver com você. Estou estudando os processos cognitivos, resolva, faça o melhor que você puder. Não tem diferença significativa entre homens e mulheres. Mas no outro grupo, eu provoquei a ameaça pelo estereótipo. Aí o enunciado dizia: esse é um teste padrão para estudar diferenças de gênero na performance, no desempenho de matemática. Reparem aqui que eu nem disse quem era melhor, mas a gente já tem construído, né, de maneira estereotipada, de que os homens são brilhantes, né, eles são muito mais espertos, brilhantes, e eles são muito bons em matemática. Então, quando foi dito para os voluntários, homens e mulheres, olha, esse é um teste que mede o quanto você é bom em matemática, olha o que acontece com o desempenho das mulheres. Vai lá para baixo, tá? Em relação aos homens. Então, isso não quer dizer que elas não sejam capazes, mas o fato delas se sentirem numa situação em que estão ameaçadas, provavelmente provocou essa queda de desempenho. E a boa notícia, inclusive o título desse artigo é Conhecer o problema é vencer metade da batalha. A boa notícia é que quando eles, num terceiro grupo de pessoas, eles fazem uma intervenção educativa, então eles dizem, olha, mudam a instrução do teste, eles dizem, é importante você ter em mente que se você se sentir ansioso enquanto faz o teste, essa ansiedade pode ser resultado dos estereótipos negativos, que são conhecidos, etc., e não tem, aqui a parte importante, nenhuma relação com a sua capacidade de fazer o teste, tá? Então você pode ficar nervoso, mas não tem nada a ver, é um fenômeno geral, não é particular a você. A gente consegue desfazer essa queda de desempenho, as mulheres voltam a ter um desempenho parecido com o dos homens. Então, mesmo elas sabendo que está sendo avaliado o desempenho em matemática, se elas souberem que existe esse fenômeno de ameaça pelo estereótipo e que isso não tem a ver com a competência delas, eu consigo recuperar. É por isso que a gente faz tanta questão de fazer essa palestra, né? Eu tenho feito ela muitas vezes, sempre que, quase sempre, né? Só quando eu não posso mesmo, eu recuso, porque é muito importante que a gente conheça esse fenômeno para conseguir combatê-lo, né? Então a gente precisa esclarecer que isso existe. Esse é um dado que eu vi a Márcia Barbosa apresentando uma vez, uma das palestras dela, e achei interessantíssimo, que ele mostra, o artigo é bem interessante, estudantes da física, no começo, no primeiro e no segundo semestre, e aí aqui nesse eixo vocês veem o quanto a eficiência é um questionário que mede, o quanto que eles acham que eles são bons, qual é a eficiência que eles têm para realizar na física, né? Dentro da área da física. E aqui as notas reais. Então, tem sujeitos que tiraram A, pessoas que tiraram A, pessoas que tiraram B, pessoas que tiraram C.
O interessante é que são as mulheres e aqui são os homens. O interessante é que as mulheres que tiraram A têm a mesma percepção de eficiência, autopercepção de eficiência, dos homens que tiraram C. Ou seja, os homens que tiraram C se acham tão bons quanto as meninas que tiram A, né? Então, essa coisa de baixa autoconfiança, também muito provavelmente gerada por essa ameaça, pelo estereótipo, é muito capturada, né, por esse estudo, achei bem interessante. É bom lembrar sempre que o viés implícito e a ameaça pelo estereótipo, eles não acontecem só com gênero, acontecem com raça e etnia, nível socioeconômico, presença de deficiência, faixa etária, né? Então, uma série de condições podem desencadear esse fenômeno. E mesmo homens brancos e ricos podem sofrer, tá? Ameaça pelo estereótipo. Por exemplo, se eu pego homens brancos não asiáticos e digo, olha, o desempenho de vocês vai ser comparado em matemática, vai ser comparado com asiáticos. Como existe essa ideia de que os asiáticos são muito bons em matemática, os homens brancos não asiáticos, eles têm uma queda de desempenho também. Se vocês quiserem conhecer o próprio viés de vocês, a Harvard fez um teste que já está traduzido para o português, então está aqui o link. Então, tem testes onde você mede, né? E você não consegue controlar isso, porque são testes muito bem feitos, que pegam esse viés implícito em relação a peso, a gênero, a preconceito em relação a países, a gênero, a idade, a raça, a sexualidade. Então, é bem interessante. Lembrando que esse teste pode ser extremamente variável, dependendo do dia, né? Se você está com pressa, se você está num bom dia. Então, ele não é um diagnóstico, né? Mas ele dá uma ideia do quanto a gente tem esses vieses, cada um de nós individualmente. E por que que a gente quer mudar esse cenário, né? Por que que a gente não está feliz com essa desigualdade de gênero, de raça, de etnia, né, de sexualidade? Por que que a gente não está feliz com isso? Primeiro, por justiça, né? Só isso já seria suficiente, porque no caso das mulheres, metade da população mundial, no Brasil, as pessoas negras também são metade da população. Então, não há por que essas pessoas não estarem nos espaços. Por que não estamos, né? Só por isso seria suficiente. Mas também, mais recentemente, várias evidências têm mostrado que a diversidade leva a uma melhor ciência, a uma melhor sociedade, a uma melhor política. Então, esse é um artigo que mostra que a diversidade de gênero leva a uma melhor ciência, o que devia ser quase intuitivo, porque a diversidade amplia pontos de vista, você tem pessoas diferentes olhando de maneira diferente aquele problema, o próprio tipo de questão levantada vai ser diferente, né? E as áreas investigadas pelos pesquisadores. Então, primeiro, se eu tenho pessoas diversas no grupo de pesquisa, a pergunta que eu vou fazer e a interpretação dos resultados vai ser diferente, de acordo com o background, né? Com o background de cada um daqueles pesquisadores. Então, isso já está. Tem muitos artigos nessa linha e é um ponto bem interessante para a gente discutir. Só para dar um exemplo, teriam vários, mas por muito tempo se acreditou na biologia, mais de 150 anos, que apenas as aves machos cantavam. Até que um grupo de mulheres, eu pergunto para vocês, se não fossem mulheres, teriam olhado isso? Né? Um grupo de mulheres revisitou essa questão e observou que as aves fêmeas também cantam, acabando com o mito de 150 anos ou mais dentro da biologia, né? Então, só para mostrar a importância da diversidade. Aqui, eu não sei como é que eu estou de tempo, já estou uma hora, mas eu vou passar um videozinho Pode para passar, mas vocês, você bem tá tranquilo. rápido, 2 vídeos e depois uma reflexão, e eu termino. Esse é um experimento feito pela BBC, em que mostra, né, isso é um menino e uma menina. Então, eles mudam a maneira como as crianças estão vestidas e vão olhar como é que as pessoas tratam as crianças, tá? Então, o experimento é pegar meninos e meninas e mudar as roupas. Então, essa é uma menina vestida como um menino e esse é um menino vestido como menina. E aí eles espalham brinquedos e pedem para alguns voluntários cuidar dessas crianças. Lembrando que ele é um menino vestido de menina.
E aqui, gente, para finalizar, um vídeo para a gente refletir sobre a questão do racismo, bem interessante. E aí, então, para fechar, eu deixo, além desses vídeos, duas reflexões para vocês que eu acho são muito importantes. A primeira é mais fácil de fazer, fácil, entre aspas, né? Ela é muito dolorosa, mas pense em uma situação na qual você foi discriminado, excluído por seu gênero, situação socioeconômica, cor da pele, orientação sexual, pelo fato de ser mãe, por exemplo, né? Eu acho que vocês, se alguém depois quiser compartilhar, vão encontrar, tem muita dificuldade, alguma situação onde isso aconteceu. A gente consegue reconhecer esse fato com muita dor, mas consegue facilmente reconhecer. A segunda reflexão, que é bastante importante, é que você pense em uma situação na qual você teve pensamentos ou ações de exclusão, discriminação em relação a uma pessoa por seu gênero, situação socioeconômica, cor da pele, orientação sexual ou por ela ser mãe. Essa segunda ela é muito dolorosa também, e se a gente pensar bem, a gente consegue trazer do implícito para o explícito situações onde a gente provavelmente foi preconceituoso e foi contaminado, né, por esse viés que a gente está falando aqui, que é implícito, é inconsciente e é construído socialmente. E aí eu queria deixar para vocês, para finalizar, dizer que isso, o nosso cérebro, a boa notícia, né, para fechar essa reflexão, é que o nosso cérebro é extremamente plástico e nós somos capazes de mudar essa situação, tá? Então, se a gente for consciente, é um primeiro passo para a gente começar a transformação, essa desconstrução em relação a gênero, raça, etnia, idade, etarismo, né, deficiência e uma série de outras questões.
Eu queria agradecer essas outras professoras, a professora Eliane Volchan e a Fátima Ertal, assim como a professora Karen Calaz. Então, nós somos um grupo aqui, 4 mulheres que constroem essa apresentação e fazem essa discussão da UFRJ e da UF, e nós estamos sempre compartilhando essas questões sobre viés implícito e fazendo essas apresentações. Então, elas são pessoas maravilhosas, que estão sempre ao meu lado. E dizer para vocês que a gente tem que mudar o indivíduo, mas tem que mudar a estrutura. Tá? Então, tão importante quanto a gente fazer essa reflexão e se desconstruir individualmente, é tão importante quanto a gente mudar a estrutura, porque nós temos uma tendência mais biológica, embora isso seja passível de mudança, mas nós temos essa tendência de repetir, de completar, de repetir padrões e de completar informações quando elas não estão totalmente presentes, como a gente discutiu até aqui.